Bom, vamos falar sobre o diabetes agora, uma das doenças mais incidentes no mundo todo, sendo aqui no Brasil o quarto país com mais casos de diabetes. 13 milhões de pessoas têm diabetes. Dados desse mês apontam que, mundialmente, 537 milhões de adultos possuem um diagnóstico positivo. Para conscientizar os reflexos dessa condição à saúde, o dia 14 de novembro é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. Para falar mais sobre esse assunto, explicando a relação do diabetes com doenças cardiovasculares, por exemplo, eu vou conversar agora com o cardiologista e PhD da USP, Dante Senra. Doutor Dante, seja bem-vindo. Como vai o senhor? Uma boa tarde. Boa tarde, Pablo. Muito obrigado pela gentileza do convite. Obrigado, eu que agradeço. Esse é um tema que, para mim, pessoalmente, é muito forte, porque o meu pai morreu de doenças cardiovasculares em decorrência do diabetes. Ele teve diabetes durante mais de 10 anos e acabou tendo complicações cardiovasculares por conta disso. Queria que o senhor falasse sobre esse processo. É um processo silencioso ou ele é um processo que dá alguns sinais no corpo? A doença, o diabetes, e a gente pode falar ou diabetes ou a diabetes, porque diabetes é um substantivo que comporta os dois gêneros, né? Isso é uma dúvida recorrente das pessoas, mas costuma ser uma doença silenciosa, né? É muito importante que a gente fale sobre esse assunto, Pablo, porque é uma epidemia. Quer dizer, nós estamos todos assustados aí com a epidemia do coronavírus, temos que estar mesmo, mas existem outras que coabitam o nosso planeta juntamente conosco, né? Que as doenças cardiovasculares, por exemplo, morrem 400 mil pessoas por ano de doença cardiovascular, que é exatamente o mesmo número de óbitos que nós tivemos no Brasil de Covid. Morreram 600 mil, mas em um ano e meio, né? Quer dizer, em um ano, 400 mil pessoas. E o diabetes é outra pandemia, porque é mundial, né? Se encontra em todos os países e, como você falou, nós temos 10% da população mundial que sofre desse mal, né? 10% da população adulta entre 20 e 79 anos, o que dá um assustador número de quase 500 milhões de pessoas, né? Com 4 milhões de óbitos, que foi quase igual o coronavírus em um ano e meio. Por coronavírus em um ano e meio, nós temos 5 milhões e poucos óbitos no mundo, e de diabetes morrem 4 milhões de pessoas. E as pessoas não se dão conta disso e não estabelece uma relação, como você falou, com as doenças cardiovasculares, né? Quer dizer, se você tem um diabetes, você tem 3 vezes mais chances de ter doença cardiovascular, né? Quer dizer, de cada 3 pessoas que morrem em decorrência de complicações do diabetes, 2 são de doenças cardiovasculares. Mas, para só não ficar na parte da má notícia, isso não precisa ser desta forma. Daí a importância da chamada de vocês, do Dia Mundial do Diabetes. E por que não precisa ser dessa forma? Porque ela guarda uma relação muito, muito estreita com o estilo de vida. 90% dos diabetes são chamados de diabetes tipo 2, que guardam uma relação com a alimentação, com a obesidade. E aí vem outras epidemias, né? Por exemplo, no Brasil nós temos quase 60% de pessoas com sobrepeso, quer dizer, que um IMC acima de 25. Quase 30%, 27% dos brasileiros são obesos com IMC acima de 30. Né? E são fatores de risco, e o diabetes potencializa outros fatores de risco para doenças cardiovasculares, né? E não precisa ser dessa forma. E, sem querer me alongar demais, se você permitir, as pessoas não se informam porque é desagradável falar sobre isso, é desagradável falar das complicações do diabetes, que são muitas, são doenças cardiovasculares. Se você tem um diabetes descompensado, você tem 20 vezes mais chance de perder uma perna por amputação, por exemplo. Né? Quer dizer, são risco de amaurose, de cegueira, risco de problemas renais, de acidente vascular cerebral, né? E isto depende claramente do nosso estilo de vida, da nossa alimentação ou não. Para você ter uma ideia, recentemente saiu uma pesquisa aqui de um grande laboratório e da editora Abril, da revista Saúde, que entrevistou 1.500 pessoas diabéticas, 65% delas diabéticas
sabidamente, há mais de 5 anos, e 90% delas não guardavam nenhum tipo de relação ou de informação sobre as complicações cardiovasculares do diabetes. Não é? Metade das pessoas que têm diabetes no mundo não tem esse diagnóstico, não sabe que tem diagnóstico. E estima-se que menos de 20% delas fazem tratamento adequadamente. Então, é muito importante falar sobre isso. Uns pontos interessantes aí. Quando o senhor traçou aquela comparação com a pandemia, o número de mortos, claro, com todo o respeito que o senhor muito bem fez e também com o paralelo que o senhor traçou com relação ao período, me veio à cabeça uma outra coisa. Muita gente que tirou essa pandemia para observar mais o próprio corpo, o tempo, passou a ter mais tempo para atividades que não tinha antes, passou a observar também algo que não vinha bem no corpo e que estava sendo negligenciado por conta da nossa rotina que é pesada, por conta de tantas outras desculpas que são mais fáceis de inventar do que ir ao médico e ter a cara com a realidade, cara a cara com a realidade. Na opinião do senhor, essa pandemia também pode ser um ponto de partida para que as pessoas possam se cuidar mais, do ponto de vista da obesidade, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de procedimentos que são aqueles procedimentos protocolares de todos os anos, fazer exames e tudo mais? Claro, sem dúvida, Pablo, precisa ser, né? Precisa ser dessa forma. Mas, infelizmente, não foi muito isso que a gente assistiu. Hoje se dá conta que houve um aumento do peso nesses 2 anos, em média de 12% na população. Porque as pessoas ficaram mais ansiosas, obviamente, porque as pessoas ficaram mais em casa, né? Porque as pessoas fizeram menos atividade física, né? E procuravam alguma satisfação, alguma compensação na alimentação, né? E, infelizmente, na alimentação inadequada, né? No carboidrato e na gordura, né? O que de certo modo, seria mais fácil de tratar, né? Porque depende basicamente da gente, os remédios são bastante eficientes, mas a gente não pode terceirizar tudo para os remédios, né? O diabetes, ele tem, existe uma dificuldade maior de você controlar as coisas com o diabetes, porque ele guarda uma estreita relação imediata com a alimentação. E as pessoas procuram compensações para suas angústias, para suas preocupações, para suas tristezas na alimentação, né? E na falta de atividade física, que foi o que a gente assistiu na pandemia, infelizmente, né? E os diabéticos, o diabético é um fator de risco, inclusive para as doenças do Covid. Se você tem diabetes, você tem 2 vezes mais chance de evoluir pior se você for contaminado pelo Covid. Quer dizer, 35% dos nossos pacientes que foram internados em UTI eram diabéticos. Né? E aí eu queria saber do senhor, do ponto de vista do coração, como é que fica o coração de um diabético quando a doença vai avançando e há uma espécie de negligência ou esquecimento do tratamento por parte desse paciente? É um caminho sem volta, doutor? Não, absolutamente, não é caminho sem volta. É que as pessoas precisam ter informação. Não é? Por quê? Porque o diabético, além de tudo, para complicar um pouquinho a situação, costumam ter muito menos sintomas do que os não diabéticos. Porque o diabético a longo prazo, o diabetes é uma doença crônica, né? Ele tem a capacidade de lesar os nervos sensitivos e as pessoas têm menos sintomas. Quer dizer, a dor é muito menos frequente no peito, por exemplo, se a pessoa estiver tendo um infarto. E os sintomas, muitas vezes, são confundidos com uma hipoglicemia que ele está habituado a lidar. Né? Quer dizer, ele tem uma sudorese, um aumento de suor frio, ele tem uma náusea, um enjoo, um vômito, e ele julga que é uma hipoglicemia, retardando o início do tratamento e aumentando a mortalidade. Não é? Então, para você ter uma ideia, os sintomas, os fatores de risco, eles têm uma relação muito estreita. Então, hoje, uma informação muito importante, quer dizer, você precisa conversar, se é diabético, com o seu médico, que, por exemplo, o American College e a Sociedade Brasileira de Cardiologia em consenso, obviamente, já estabeleceu que se você é diabético, o seu colesterol não pode ser sequer normal mais. Ele precisa ser abaixo do normal. O LDL, que é o colesterol ruim,
a gente chama de LDL, Low Density Lipoprotein, né? Que é o colesterol que gruda na parede das artérias, ele gruda muito mais, vamos dizer assim, a grosso modo, se você tem um diabetes descompensado, porque a glicemia aumentada, a glicose aumentada no sangue, lesa o endotélio, que é a parede interna dos vasos. Não é? Então, se você tem um LDL aumentado ou pouco aumentado que seja, você tem mais chance de desenvolver obstrução nas artérias. Né? E, além disso, tem menos sintoma. Então, a gente diz que o diabetes é um combustível perverso que potencializa as doenças cardiovasculares. Não é? A gente chama o diabetes de um equivalente aterosclerótico. O que é isso? Se você tem diabetes, você tem a mesma chance de ter um infarto de quem já teve. Né? Mas, por isso, as pessoas precisam ser informadas. Né? Por que precisam ser informadas? Porque ela é capaz de mudar essa história natural da doença. Né? Você não pode terceirizar tudo para o medicamento. Né? Se você colocar o seu colesterol mais abaixo, né? Se você tiver informado de que qualquer sintoma diferente, né? Quer dizer, você teve um suor frio, você é diabético de longa data, você teve um suor frio, uma náusea, e você julgou que fosse uma hipoglicemia. Quer dizer, você tomou o seu suco de laranja, que você está habituado, e os sintomas permaneceram, você deve procurar imediatamente o médico. Né? Isso é importante. E, Pablo, eu gosto muito de procurar uma mensagem em cada coisa. Né? Se a gente tirar dessa pandemia o legado, né, de que as pessoas que tiveram os seus fatores de risco compensados, controlados, né, tiveram melhor possibilidade de enfrentamento da doença, né, a gente já vai estar satisfeito se as pessoas tiverem entendido isso. Né? E com o diabetes é assim também. Se você tiver ele compensado, controlado, um estilo de vida diferente, né, você vai ter uma possibilidade muito maior de enfrentamento das eventuais complicações e de eventuais doenças infecciosas que possam nos atingir novamente. Cardiologista e PhD pela USP, Dr. Dante Senra, muito obrigado pela entrevista, pelo tempo do senhor e pelos alertas também. Foi muito boa essa conversa. Uma boa tarde para o senhor. Até a próxima, viu? Boa tarde. Eu que agradeço a gentileza do convite. Estou à disposição, Pablo. Prazer. Obrigado. Dia Mundial do Diabetes, gente. O intervalo agora. Até já.